Eu era Andrones. Tá, daí tem tudo isso na Bíblia. Como é que eles vão explicar isso? Você vai guardar um pedaço de bolo pra mim. Você não vai? Você vai pra Argentina. E aí, quando eu voltar, você leva um carro. Porque você vai... Que é bolo do quê? Porque você quer o chocolate, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos começar. Tá na hora, 7 horas. Cadê o Gabriel? Bom. Daí, Parmênides? Bom. Ai, ai. Gabriel? Sim. Fazer já a prece. Vamos lá. Vai fazer a prece de cara. Pode fazer, cara. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa a tua aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o impedimento, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade permita aos espíritos consoladores de amarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até a vós. Como grito e semeia em amor, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de chegar ao progresso se subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que faz de nossas almas o espelho assistir a vossa imagem. E na beleza de Jesus está aberto o estudo. E aberto agora, aberto o estudo. Aberto. Obrigado. Boa noite a todos. Cortou o cabelo, passou um gel, hoje ele se produziu para fazer a prece. Muito bem, gente, vamos continuar nosso trabalho, né? A gente estava falando dos... Aqui temos as propagandas da semana que vem, né? Nosso café no sábado, né? E o sexto, Ser Feliz com Arte, no domingo, lá no Poço Claro. Tá? Depois a Cris vai falar um pouco mais também na palestra. Então nós estamos trabalhando ainda o livro primeiro, né? Causas primárias, e falando sobre a criação. E ainda estamos falando sobre a questão do povoamento da terra e especialmente sobre Adão. O que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, queremos terminar esse assunto aí. Para semana que vem a gente falar sobre a vida em outros mundos, né? E já que semana que vem nós vamos falar sobre vidas em outros mundos, eu resolvi adiantar um pouco alguns temas que é justamente para que a gente possa entender um pouco melhor essa questão do povoamento da terra, a questão da raça adâmica aí, né? Lembrando vocês que o Espiritismo ele tem base em 5 princípios, que às vezes se tornam 6, dependendo do autor, né? O princípio primeiro é a existência de Deus, nós já estamos vendo isso, né? Imortalidade da alma, que nós apenas somos corpos, e a gente, à medida que deixa esse corpo, continua vivo com outros corpos mais sutis e assim por diante. Mas nós não morremos, né? Eu sempre brinco, às vezes eu falo nas palestras, né, que o inverso de morte é nascimento. Não é vida, porque a vida nunca acaba, né? A gente tem essa coisa, né?
Morte e vida. Não, morte e nascimento. Porque morrer a gente nunca morre. Então, é só nascimento. E essa é a ideia, a vida, né? A vida continua. Esse é o terceiro princípio da doutrina espírita. O quarto princípio é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, existe vida em todos os planetas que Deus plantou por aí. E se você não entender isso, se você não acreditar nisso, você não consegue entender todo o processo de base da doutrina espírita. Porque os mundos são solidários. Ninguém, vou repetir de novo, ninguém evolui num planeta só. Você não nasceu na Terra e você não vai ficar aqui. Vai chegar um momento que você vai para outro lugar, outro planeta. Ninguém nasce num planeta e termina a sua evolução como um espírito puro nesse planeta. Não cabe, não cabe. Porque nós evoluímos mais rápido do que o planeta evolui. Né? Então é uma tendência e a gente sabe disso. Então há idas e vindas, né? E o quinto princípio é a comunicabilidade dos espíritos. Por quê? Porque nós somos todos espíritos. E vivemos aqui num plano em que eles não têm acesso. E nós não temos acesso ao plano deles. Mas eles estão em volta de nós. E estando em volta de nós, nós temos a influência deles em todos os momentos. Então, comunicabilidade e influência dos espíritos. Mas hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a pluralidade dos mundos habitados, para que a gente possa entender como que se formou essa nossa raça que vem de Adão. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender também, e que vai vir, esse tema vai vir mais lá para frente de novo, mas a gente já está daí mais habituado, né? É que existe uma divisão dos mundos habitados. É apenas uma divisão, né? Embora não se possa fazer uma classificação absoluta disso aqui, dos diversos mundos, pode-se dividi-los de modo geral em primitivos, expiação e provas, regeneração, ditosos e celestes. É uma classificação, tá? Mas não significa, por exemplo, que vai ter um momento que vai parar o mundo primitivo e começa o mundo de prova e expiação. Há uma transição, por isso a palavra transição. Hoje nós estamos passando uma transição. Nosso mundo já é, digamos assim, uns 10% de regeneração. Há lugares no planeta Terra onde a Terra já só pode se dizer que já está num mundo de regeneração. Nós vemos lugares assim que as pessoas vivem já numa qualidade, vamos dizer assim, de consciência, que já dá para dizer que eles vivem num planeta de regeneração. E há lugares na Terra onde ainda existem resquícios de planetas primitivos. Se você for na Amazônia, há tribos, por exemplo, que encontram-se hoje ainda, que não tiveram nenhum contato com nossa civilização. Que não tem plantio, não tem agricultura, não tem pastoreio, né? E vivem da coleta, vivem da caça, ou seja, como se estivessem vivendo ainda no tempo dos símios, lá atrás, no tempo das cavernas e assim por diante. Então não existe exatamente um momento de ruptura, mas isso é gradativo, né? Muito bem, entendendo isso, né, vamos entender cada tipo de mundo. O primeiro mundo é o mundo primitivo, em que a Terra ficou até que nós podemos chamar de o tempo da pré-história, né? Da idade da pedra, os mundos primitivos, onde não existia arte, onde não existiam ciências, onde tudo era uma vida, vamos dizer assim, quase que animalesca. Você vive para se alimentar, se proteger e procriar. Essa é a vida nos mundos primitivos, né? Onde se verifica as primeiras encarnações da alma humana. Você sai do mundo animal e começa a viver no plano dos homens. A existência é toda material, ou seja, não existe um plano espiritual definido ainda no planeta, né? Porque as encarnações elas são rápidas. Você não vai ter experiências no plano espiritual. Então o que acontece? Há um comando, há um planejamento, há toda uma estratégia, mas você desencarnou, pouco tempo depois você já encarna novamente, como acontece com os animais, para você ter o máximo de experiências possíveis no plano físico. Então há pouco plano espiritual, tá? Existem as paixões que reinam soberanas, né? Os instintos, e a vida moral quase não existe. Não existe pensar no outro. Você pensa egoístamente em você, e é isso que faz você sobreviver. Porque se não existisse o egoísmo nesse momento, nós estaríamos todos ferrados. A gente, né,
Busca sobrevivência o tempo todo, ok? Aí vem os planetas de provas e expiações. Esse é o planeta que a Terra ainda se encontra. A grande parte da Terra é um planeta de provas e expiações. Quando que passa do planeta primitivo pro de provas e expiações? Quando começa a aparecer a história, a escrita, a agricultura, o pastoreio, as cidades, a vida em sociedade, o comércio. Aí começa a ver o planeta de provas e expiações, que é exatamente quando os capelinos chegam, a gente vai entender isso aí, tá? Então, nesse planeta de provas e expiações, o mal ainda predomina, é o que a gente vê no nosso plano ainda, né? Infelizmente, o mal predomina, né? A Terra pertence a essa categoria. Depois vem os mundos de regeneração, que é onde a gente está entrando agora. Nosso planeta está passando para uma fase de regeneração. Os habitantes, né, que eu escrevi aqui, espiam, se fortalecem e se refazem das fadigas das lutas anteriores. É um tempo de tranquilidade, né, calmaria, né? Não existem muitas... Depois vem os mundos ditosos, que aí o bem já sobrepõe o mal. Nós já estamos, então, o percentual de pessoas fazendo o bem, e depois eu vou explicar mais um pouco sobre essa questão do bem e do mal, ele se sobrepõe. Então, vamos dizer que já tem aí 70%, 75% de pessoas só fazendo o bem, né? E aí, por último, os planetas celestes ou divinos, habitação de espíritos puros, né? A gente não sabe muito sobre esses mundos aí, sabe? Porque a gente não conhece nem o que é um espírito puro realmente, então a gente não tem esse conhecimento. Mas essa é a quinta fase. Com certeza tem mais. Mas o que é nos dado conhecer, por enquanto, é isso aí, tá? Muito bem. E nosso caminho evolutivo, a migração, então o progresso dos espíritos não acontece num único mundo, como eu falei. Há momentos em que a gente pula de mundos para outros. A palavra pula é muito rápido, né? Porque isso é um processo difícil, demorado, um processo que leva uma estratégia, né? Mas vamos lá. Quando os habitantes alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, né, passam para outro mundo mais adiantado. Então, quando você chega a um nível em que... Vamos dar um exemplo bem claro, que é a da educação. Eu estou aqui em Itaópolis e aqui eu posso estudar, vamos dizer que tem uma faculdade. Eu posso estudar até a faculdade. E eu cheguei a um ponto em que os meus estudos em Itaópolis chegaram ao fim. Mas eu preciso continuar crescendo. Para me fazer um doutorado, um mestrado e assim por diante. Eu tenho que sair de Itaópolis e ir para um lugar onde tem esses cursos. Onde eu possa continuar o meu crescimento. Isso acontece com muitos espíritos, sabe? Então... existem as migrações, as saídas dos espíritos e as entradas dos espíritos também. As migrações individuais, isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Sempre está saindo o espírito daqui e indo para outro planeta, e está chegando o espírito do outro planeta e vindo para cá. Isso não significa que nós estamos passando por uma transição. Toda vez isso acontece, tá? Existe a ascensão a um mundo de ordem mais elevada e existe os relegados para outro mundo mais infeliz. Então, espíritos muito pesados já foram embora do nosso planeta há algum tempo. E são substituídos por espíritos mais elevados que vêm de outros planos. E fica então essa imigração e essa emigração. Como acontece com qualquer país aí, né? É assim que funciona, né? Alguma pergunta até aí, gente? Então tá, vamos lá. E existem as migrações coletivas, que acontecem em períodos definidos, tá? São transferências para mundos que possuem o mesmo padrão vibratório, o mesmo padrão evolutivo. Então, há uma limpeza, há um momento em que vai uma grande quantidade de gente embora. E chega uma grande quantidade de gente, né? Eu falei aqui, né, eu cito que às vezes as pessoas acham que a gente aqui participou de todas as fases de evolução do planeta. Ah, tem gente que sonha que é romano, outros que são gregos, né, outros que sonham que... Mas assim, a grande maioria de nós está na primeira, talvez na segunda encarnação na Terra. Porque agora, como nós estamos vivendo uma época de transição,
está havendo muita migração coletiva. Lembra que eu falei para vocês? O primeiro bilhão de pessoas que apareceu no mundo foi em 1800, perto disso, sabe? Acho que foi um pouco antes, mas por aí. Primeiro bilhão, 1850. Até lá nós não tínhamos nem 1 bilhão de pessoas aqui. De lá para cá, até 2000, vamos dizer assim, 8 bilhões. Ou seja, 7 bilhões de espíritos encarnaram. É possível que uma boa parcela dessa estava no plano espiritual ainda e tal, o que é pouco provável, mas vamos dizer que sim. Da onde veio o resto? O resto vem de outros planetas. Então, provavelmente, dos 8 bilhões, de cada 10 que está aqui, pelo menos 6 a 7 estão na sua primeira ou, no pior, na segunda encarnação. Então você tem vivências, lembranças, que você acha parecido, por exemplo, com os romanos, porque no planeta que você estava houve também uma evolução em que naquele tempo tinha também. Eu sinto muito, é muito legal, vocês já viram Game of Thrones? Já assistiram Game of Thrones? A galera mais jovem já assistiu. Game of Thrones, ele fala de um mundo, a Guerra dos Tronos, dos reinos, que parece a nossa Idade Média. Às vezes parece a nossa Idade Média, às vezes parece a Antiguidade. Porque tem cidades lá no Game of Thrones que parecem realmente cidades antigas. Mas é um mundo diferente do nosso. Completamente geograficamente, a questão da temperatura, tudo diferente. Pode ser um planeta muito parecido com esse que você veio. Então você olha lá e tem lembranças. Olha, que legal isso, se gostou, participou. Talvez a pessoa que escreveu tenha lembranças muito fortes desse tempo e escreveu isso. Tá? Porque é um planeta em que tem relação com o nosso. Você evoluiu lá. Bastante provável. Tá? Então, esse processo de migrações coletivas, ele ocorre de tempos em tempos. Aí há um processo estratégico. Isso não é assim que acontece, assim, ó, a transição está aparecendo, agora vai acontecer. Não. Eles são preparados. Ela é sempre compulsória, diferente das migrações individuais. Que nas migrações individuais, eles perguntam. O caso no livro Renúncia, do Emmanuel, fala da Alcione. Ela evolui aqui na Terra e chega um ponto em que eles dizem, você tem que ir para frente. E ela sai daqui e vai viver num planeta bem mais evoluído. Depois ela volta, para uma situação e tal, mas ela não precisa mais encarnar aqui. Então, há um convite. Você quer ir? Então, você desencarnou, por exemplo, aí, desencarnou a Cris, aí, que é uma pessoa mais evoluída, talvez. Vai desencarnar, vai chegar lá no plano espiritual, eles vão dizer assim, não, Cris, aqui, não adianta você ficar agora, vamos preparar uma nova encarnação, você vai fazer o que lá? Vai para outro lugar. Você está convidado, tem um green card aí, um passaporte liberado em dólares para você gastar num outro planeta. Você quer ir? Ela vai dizer, quero. Mas daí ela vai olhar para baixo e vai dizer, mas está aqui, todas as pessoas que eu amo estão lá, eu vou ficar por aqui, eu vou ajudar. Isso acontece muito. Tá? Mas também há um processo em que os espíritos entendem que talvez eles ajudariam, talvez num outro momento, então eles vão e voltam depois, como aconteceu com o Alcione. Tá? Esse processo é normal. Agora, quando chega em épocas de transição, não tem nada disso. A coisa vira compulsória, é na marra, tá? Vai embora mesmo. Espíritos rebeldes que ainda vibram no mal estão indo embora, aos poucos, mas em grande quantidade, tá? Para mundos mais atrasados. Isso acontece durante um processo de transição do mundo primitivo para provas e expiações e do mundo de expiações para a regeneração e de regeneração para o mundo mais ditoso. Sempre acontece isso, tá? Então vamos dar um exemplo aí, tá? Vamos dizer que esse mundo de Capela, agora, já está num plano de regeneração. Vamos dizer que o Capela lá, um dos planetas da estrela Capela, que mandou espíritos para nós há uns 5 mil anos, e 10 mil e 25 mil anos atrás,
está passando, como a Terra está passando de primitivo para provas e expiações para regeneração, esse planeta que tinha mandado capelinos para nós, está passando de regeneração para ditoso. Então o que vai acontecer? Muitos que não estão conseguindo acompanhar isso, vão migrar para a Terra e vão continuar num planeta de regeneração. Estão entendendo? Questão de vibração. Não conseguem receber essa luz completa, né? E a Terra a mesma coisa. A Terra está passando de provas e expiações para a regeneração. Vai acontecer que muitos não acompanham e vão ter que voltar para um planeta primitivo, que é o que eles chamam aí de planeta chupão, eles gostam de usar essa palavra. Outros, né, falam de planeta Quirion, já dão até o nome. Opa! Enfim, voltam para planetas onde eles podem continuar fazendo exatamente aquilo que faziam aqui. Tem a mesma vibração evolutiva. E por que isso acontece, gente? Por quê? Vamos voltar lá. Quando você retira uma quantidade de espíritos, esses espíritos, eles já são evoluídos, principalmente em matéria de conhecimento de ciências, né, de tecnologia. Eles já têm muito conhecimento nessa área, né? Tem pouco conhecimento moral, mas muito conhecimento intelectual. Então, quando eles voltam a planetas mais atrasados, eles melhoram todo o conhecimento desse planeta. Por isso, gente, que se você olhar agora nos últimos 200 anos, de 1800 para cá, olhe quanto nós avançamos tecnologicamente. Quanta coisa boa veio. Em 150 anos, nós saímos do cavalo para foguete que nós estamos chegando na Lua. Aqui se andava a cavalo. Em 150 anos. Então, essa galera que desceu desse mundo de regeneração para cá, eles estão avançando o nosso planeta e as pessoas que convivem com eles de uma forma escandalosa, né? E a mesma coisa acontece quando há planetas que estão passando de provas e expiações para a regeneração, mandam espíritos para planetas primitivos. Foi o que aconteceu com a Terra. Lembra que eu falei para vocês? Isso acontece, é muito claro isso, né, gente? Exatamente a maior quantidade de espíritos, que são os... maior veio de Capela, mas veio outros também, né? Acontece justamente há 10 mil anos, vamos dizer assim. Vamos dizer que aqui, nós estamos aqui no ano 0, né? E aqui há 4 mil anos. Mais ou menos nesse tempo aqui, ó. Que é quando entra o Neolítico. Quando começa a aparecer a agricultura, a escrita. São justamente esses espíritos que vêm de fora que dão esse up. Dão essa nova evolução no planeta. E fazem com que esse planeta aqui se transforme num planeta de provas e expiações, porque é nesse planeta que eles aprenderam a viver. Então vai se construir cidades, vão se construir reinos, prédios, os romanos trouxeram a justiça, os gregos trouxeram a literatura, os egípcios trouxeram a ideia da espiritualidade maior, dos conhecimentos e assim por diante, né? Eles dão um up, fazem crescer. Cada vez que acontece uma transição, é só para o bem, tanto desse, quanto desse planeta. Pergunte, que eu já estou cansado de falar. O que me faz subir, ou o que me faz voltar, assim, dizer que não volta, né? É a moralidade, então. Sim. Não é o conhecimento. Não é só... São as duas asas, né, Cris? Sim, mas se a minha asa da moral for maior, Sim. eu posso ir para uma regeneração. Mas como é que você vai acompanhar a escola de lá daí? Você já pensou? Você sair do primeiro ano e ir para o quinto ano de uma outra cidade, só porque você pode participar dessa cidade, por ela ter uma moralidade maior. Como é que você vai acompanhar a escola? Porque a gente vê as pessoas que, por exemplo, de Capela, eles tinham conhecimento e, no entanto, a moralidade deles era menor. Sim, Eles tiveram que vir por provas e expiações. Sim. A gente
A caída é diferente. A subida tem que ser com as duas asas. A caída é diferente. A moral conta muito. Eu não sei se eu vou dar tempo de me falar, mas eu preciso falar para vocês sobre a questão dos anjos decaídos. Daí dá para responder bem direitinho essa resposta que você tem aí, tá? Que a gente vai falar dos capelinos, tá? Então, informações preciosas sobre a história da humanidade terrestre foram trazidas pelo Espírito Emmanuel através do mediunidade Chico Xavier e consta no livro Caminho da Luz. Aí vai falar dos capelinos, né? O homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas na Terra, então, teve concurso de espíritos exilados, que vieram, tá? De um mundo melhor para o orbe terráqueo, ou seja, de um mundo melhor para um mundo mais atrasado. Espíritos esses se convencionou chamar de componentes da raça adâmica. Então, o Adão representa um espírito que veio de fora. Essa é a ideia da simbologia do Adão. Tá? Que foram os tempos remotíssimos, desterrados para as sombras e para as regiões selvagens da terra, porquanto a evolução espiritual do mundo em que viviam não mais tolerava em virtude das suas resistências ao mal. Então eles vieram porque eles eram resistentes então ao bem, no caso, né? Alguns milhões de espíritos rebeldes, está lá no Caminho da Luz, tá? Lá existiam, diz ele, nesse planeta do Sol de Capela, dificultando então o progresso daqueles povos, cheios de piedade e virtude. As grandes comunidades espirituais, diretoras dos cosmos, resolveram então trazer aqueles espíritos aqui para a nossa terra longínqua. Na terra, eles aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração, melhorar a moral. Porque intelectualmente eles eram top já, né? Impulsionando então simultaneamente o progresso dos povos primitivos que habitavam neste planeta. Começou a haver, a ciência, por exemplo, começou a aparecer. Descobriram o bronze, né? O metal já se usava. E daí o que acontece com o pessoal desse? Onde é que eles usam primeiro as descobertas? A guerra. Por isso que você vai ver na antiguidade até a nossos tempos aí, sempre, nossa, é guerra para tudo quanto é lado. Porque eles adoram fazer isso. Adoram conquistar, porque ainda são, né, a moralidade ainda continua baixa. Foi assim que Jesus, como governador da terra, recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela multidão de seres sofredores e infelizes. Jesus mostrou-lhes os campos imensos de luta. Nossa, imagine, você sair de um planeta que não é nosso hoje e ter que um espírito puro dizer para você, olha, você veio para cá porque nós precisamos da tua ajuda, para você ajudar os hominídeos aí a crescer. Não deve ser fácil, né? Que se desdobravam na terra, envolvendo-os no seu halo bendito de sua misericórdia e na sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas salutares, imagine se não choravam, né? Fazendo-lhes sentir sagrados triunfos aqui faltou, né? Futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana. Então Jesus prometeu que iria cuidar de todos eles, né? E a sua vinda no porvir, quer dizer, Jesus prometeu para eles que ele mesmo ia reencarnar nessa condição difícil. E encarnou. Porque líder tem que dar exemplo, né? Esses espíritos, vindos de um mundo em que o progresso já estava bem acentuado, guardavam no coração a sensação de um paraíso perdido. Adão e Eva, né? Viviam num mundo muito melhor e agora estamos num mundo bem pior. Vivíamos num paraíso e agora estamos aqui. E aí aparece justamente a questão de Adão e Eva e a rebelião de Lúcifer, né? Com a ideia dos anjos decaídos. Então tá, para a gente terminar, 10 minutinhos eu termino. Qual é a simbologia dessa ideia aí? Que eu já falei para vocês, a maçã não existe, né? A ideia é do fruto, criar a maçã no posterior. A arte fez isso aí, né? Precisavam de um fruto que desse a ideia e eles criaram a maçã, mas a maçã não existe. Não tem nada na Bíblia referente à maçã. Então lá na Bíblia, em Gênesis está escrito lá, em Gênesis 3:9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore, agradáveis aos olhos e boas de alimento. E no meio do jardim estava a árvore de vidas. Olha que interessante. Tem 2 árvores. Vocês sabiam que tem 2 árvores? No jardim do Éden? 2, está lá. A primeira é a árvore de vidas. E é de vidas mesmo, sabe? Porque no texto é assim mesmo, a árvore de vidas. E ele diz,
que essa árvore de vidas, veja só, ela está no meio do jardim. Quer dizer, no meio do paraíso tem a árvore de vidas. Lembra do filme Avatar? É mais ou menos assim. Está lá a árvore de vidas. Coisa mais linda aquilo, né? E olha que o texto ele é maldoso, porque ele fala também que existe também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele não diz onde é que está essa árvore. Ele esconde. Por quê? Porque você põe ela em qualquer lugar. É livre-arbítrio teu, tá entendendo? Você já tem a possibilidade de discernimento entre o bem e o mal. Então significa que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, comer o fruto dela não vai te dar o conhecimento sobre o bem e o mal. Você já tem ele. É outra coisa. Esse fruto te dá outra coisa. O que será que esse fruto nos dá? E continua o texto. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Você pode comer, então. Tem texto que fala em infinitas árvores. Imagine, pode comer infinitos. Só que não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Parem e pensem um pouquinho. Será que Deus seria tão assim? Ele não conheceria a nossa ganância? Porque para nós tudo que é perigoso e tudo que é mistério é interessante. Ele não sabia que a gente não ia lá e não experimentar esse fruto? Não. Tem outra coisa aí. Tá? O problema, gente, está na palavra. Deixa eu voltar aqui. Olha como é que é o nome dessa árvore. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra conhecimento no hebraico ela muda de sentido. Nós trazemos conhecimento. O que é conhecimento para nós? É ter ciência de alguma coisa, não é isso? Para eles, com a tradução é melhor, talvez seria não conhecimento do bem e do mal, mas definir o bem e o mal. Estabelecer o que é o bem e o que é o mal. Aí muda tudo. Aí aparece a verdade. Por que é que você não pode comer? E quem é que comeu esse fruto aí? Quando você tomou a pílula azul na Matrix, é azul ou é a vermelha que te dá o conhecimento de tudo? É a vermelha, né? Quando você tomou a pílula, você teve a capacidade de, a partir de agora, não mais seguir o que é o bem e o mal de alguém. Agora você define o que é o bem e o mal. Então é mais ou menos assim. Deus, vem cá. Vem cá, vamos ter um tete a tete. Você está dizendo aqui, ó, que isso aqui é bem. Eu não concordo. Para mim isso aqui é mal. Mas a lei é assim. Não, mas eu não aceito essa lei. É como se estivesse jogando xadrez com um cara, por exemplo, e eu pego o cavalo e faço ele movimentar sem L. Aí ele pega o cavalo dele e movimenta em diagonal. Ele disse, não, mas o cavalo se movimenta em L. Não. O meu jogo, o cavalo anda em diagonal como o bispo. Bom, se você então quer jogar, então você vai jogar outro jogo, porque o jogo original é esse. Faz teu jogo em outro tabuleiro. Deu para entender já? Então assim, se você rouba a merenda de umas 5.000 criancinhas aí, se é um político que roubou a merenda de 5.000 criancinhas, isso é mal ou é bem? Depende. Depende. Na minha regra, bem. Por quê? Porque eu pego o dinheiro, eu vou para o exterior com o dinheiro, tomo vinho, saio com as mulheres bonitas, de carrão. Para mim é bem. Essa regra é boa para mim. Está entendendo? Eu faço as regras. Eu faço as regras. E a palavra Satanás
em hebraico, assim como diabolos em grego, significa adversário, oponente. Então, quando eu faço as regras e eu não sigo as regras de Deus, o que eu sou? Eu sou o adversário de? Eu sou um Satanás. Eu sou o diabolos. Aí criou a figura. Está entendendo? Esse pessoal que veio de Capela estava acostumado a fazer isso. Nos nossos planetas de provas e expiações, a regra é feita pelos seres que habitam ele. Eles não seguem as regras de Deus. Por isso que nos nossos planetas de provas e expiações só existe a infelicidade. Por que os espíritos falam que é felicidade? Eles dizem assim, não falam? Que toda vez que você se afasta da lei de Deus, você é infeliz. Quando a lei de Deus não predomina, a dor existe. Por quê? Porque existe uma lei maior chamada lei de causa e efeito. Então você pode seguir a regra que você quiser, mas você vai pagar a conta. E aí vem a dor. E isso é cíclico. Demora para a gente entender isso. E o nosso planeta vive um planeta de dor, que é um planeta de provas e expiações. Entenderam? Quem é o Adão e a Eva que comeu o fruto? Que disse, não, eu quero definir o que é o bem e o mal. Quem eram? Os diabos. Mas quem eram? Os adversários de Deus. Os capelinos. Os capelinos. Por quê? Porque o planeta de regeneração, gente, deixa eu ver se eu pus, eu já estou lá para frente. Como diz o planeta de regeneração, como diz Santo Agostinho, o progresso, ele sempre se mantém através da lei da natureza, a lei de Deus. O progresso é a lei de Deus. Então, progredir significa cada vez ficar mais próximo da lei natural, a lei de Deus. Tá? E ele diz assim, progridem os seres animados e inanimados, progridem o homem, os animais e os vegetais, progridem os planetas, a Terra de mundo expiatório passará para a regeneração. No mundo de regeneração, os homens serão ditosos, felizes, porque nele imperará a lei de Deus. Pronto, parei de ser adversário de Deus. Enquanto nós formos Satanás, adversários de Deus, nós vamos continuar sofrendo nesse planeta. Entenderam a ideia? É isso que é o Adão, e é isso que é a Eva. O que acontece com eles? Eles saem do mundo super feliz, né? Ditoso, porque lá se segue a lei de Deus. Deus diz assim, não come desse fruto. Então, enquanto eu estou seguindo a lei que Deus diz, não como desse fruto, é uma lei de Deus, eu vivo feliz. O dia que eu transgredi a lei de Deus e disse, não, agora eu faço a minha regra, eu caio, que aí é o anjos decaídos. Porque para aquele povo primitivo, quando vem esses espíritos, eles são, com esse conhecimento, eles são anjos. Anjos que caíram, que voltaram. Deu para entender? É difícil? Características comuns do nosso planeta hoje: maledicência, vício, cobiça, desamor. Tudo isso são regras que nós criamos. Bem para quem? Para nós. Ok? Rebeldia às leis de Deus, esse é o que predomina na nossa terra. E a partir de agora, gente, a senha para nós continuar nesse mundo de regeneração está aqui, ó. Está no Sermão da Montanha. Jesus diz isso, ó. Que nos habilitará a permanecer na terra nesse futuro promissor, está definido na terceira promessa do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e porque herdarão a terra. Assim. Johnny, eu não gosto de você. É brincadeira, tá? Eu vou te dar um aviso. Eu comprei uma arma. Se você for lá em casa de novo roubar laranja, eu vou te matar. Não, peraí. Você não pode fazer isso. Como eu não posso? Alguém pode me proibir de fazer isso aqui? Alguém me proíbe? Eu mato. Eu crio a lei. Está lá no 5º mandamento, não matarás. Estou nem aí.
Eu faço. Um cidadão desse consegue viver num planeta de regeneração? Vocês estão entendendo? Aonde ele vai fazer isso? No planeta de provas e expiações. Num outro planeta. Porque ele vibra nisso ainda. Está entendendo? Por isso que Jesus cansou de falar, nossa, sobre o perdão. Porque à medida que você diz para o Johnny, você roubou laranja lá em casa, né? Ah, eu roubei. Tudo bem. Tem bastante. Não vai me faltar. Eu dei um passo para continuar vivendo no planeta de regeneração. Porque eu segui a lei de Deus. Simples. Ok? Perguntas? Tá todo mundo com medo agora, né? Na verdade, não precisa ter a ação, né? Não. Se eu vibrar a raiva, o rancor, o ódio, nutrir isso pela outra pessoa, eu fico vibrando nisso e eu sou retirado do planeta por causa dessa vibração, né? Não Claro. é que vai vir um ônibus, ó, entra o povo aí, bora, né? Sintonia. Sintonia, né? Isso mesmo. Isso que é o planeta chupando, eles falam. Isso mesmo, isso Ele mesmo. atrai, né? Exatamente. É vibração, então eu posso não ter a ação de matar ele quando ele for uma laranja, mas se eu ficar nutrindo essa raiva, esse ódio, continuar nessa vibração, do mesmo jeito eu vou para outro lugar. E se eu sou formador de opinião, não preciso matar ele. Eu só conto para todo mundo que eu vou matar ele e começo a formar pessoas que matam também. Porque tem pessoas que vão vibrando na minha sintonia e entram na mesma vibe. Então eu estou fazendo mal para o planeta. Está entendendo? Então é isso que nós temos que quebrar. É isso que será quebrado. Já está quebrado, né? Ó, chuta um cachorro na rua aí hoje. Chuta. Está entendendo? Talvez não tenha nem lei para isso. Mas as pessoas vão amaldiçoar por isso. Porque não cabe mais no nosso planeta. Há determinadas coisas que não cabem mais. Escravidão. Tenta ter escravo hoje. Olha como é que está aí. Não cabe mais esse sistema de poder. Está sendo quebrado isso. Quem quebra isso são as novas gerações. Quem quebra isso são justamente pessoas que vão ficar e melhorar esse planeta que a gente vai viver para frente aí. E nós precisamos entrar nele. Ok? Pergunta, Didi? Não? Não dá para falar a verdade. Muito bem, então vamos terminar nosso trabalho. Vamos fazer nossa oração. Então vamos agradecer a oportunidade de receber esses conhecimentos, de receber essas orientações dos Espíritos sobre esse momento de transição, essa nossa possibilidade de ajudar o planeta, porque no fundo, todo esse conhecimento ele tem que ser colocado em ação. Agradecemos a espiritualidade da casa por nos permitir usar esse local, por ter preparado com muito carinho todos os fluidos que nós estamos recebendo aqui e que iremos receber. Agradecer ao nosso protetor espiritual, nosso mentor, que nos impulsionou para vir até aqui no dia de hoje, que está junto ao nosso lado e que nos acompanha nessa nossa trajetória terrena. E agradecer ao Mestre Jesus por nos permitir evoluir nesse planeta, por nos abraçar e por nos tornar um dos seus filhos. Que assim seja. Vamos ao passe.